Olá, tudo bem? Então, vamos iniciar aqui o nosso módulo sobre os conceitos de orientação a objetos. Isso tudo aplicando o PHP, tá bom? Então a gente já veio aí da nossa introdução sobre o curso, já vimos o que compõe o meu ambiente aqui e eu já estou aqui com o meu PHP Storm aberto, tá bom? Na pasta aqui, ó, conceitos. Eu também tenho aqui o meu terminal e eu tenho aqui o meu browser que basicamente nesse módulo talvez a gente nem precise utilizar ele porque dá para executar pela linha de comando, tá bom? A menos que a gente queira fazer essa prova também e visualizar no browser, certo? Então, bem tranquilo, a gente tem aqui essa primeira aula, vamos falar um pouco sobre o que afinal são objetos e para isso a gente acomete a classes, a gente acomete o que essas classes têm. Então, o grande ponto é o quê? Por que orientação a objetos? Né? Antes de tudo, antes de eu falar das estruturas, orientação a objetos ela é um paradigma de programação que visa fazer a associação com coisas do mundo real. Então, você tem, por exemplo, eu tenho uma loja virtual e eu quero gerenciar os produtos. Então, a gente teria um objeto chamado produto. Esse objeto, ele tem os estados, ele tem o que ele pode fazer, né? Então, esse estado e essas características também chamadas assim, são guardadas em atributos e o que esse objeto pode fazer, por exemplo, um produto pode ele é mais assim entidade, né, um produto em si, mas por exemplo, a gente poderia recuperar o nome dele, ou a gente poderia recuperar o preço desse produto. E isso estaria salvo em um atributo, tá bom? Eu vou tentar fazer exemplos aqui que simplifiquem mais esse processo, esse pensamento, certo? Então, basicamente, a orientação a objeto ela tem esse pensamento, ela tem essa associação com o mundo real, te permitindo você ter um sistema mais desacoplado. Não quer dizer que você não vai fazer código macarrônico com orientação a objetos, mas se você seguir as diretrizes, tentar pensar bem em separações como objetos, você já tem uma estrutura ali bem interessante e bem fácil de manter, tá bom? E a orientação a objetos também ele vai mais além, porque ele não tem somente essa questão de você separar as coisas em objetos. Ele também tem a relação entre esses objetos. E é isso que a gente também vai mostrar aqui no decorrer do curso. Certo? Então, tá. Falou aí os conceitos, vamos ver como é que a gente pode criar a nossa primeira classe e entender em que momento nós temos a classe e quando a gente vai ter de fato um objeto, certo? Então eu vou criar aqui pra gente uma classe aqui, cliquei com o botão direito em cima aqui da nossa pasta, vou clicar aqui em PHP Class, vou criar uma classe aqui chamada de carro, tá? Vou colocar em inglês aqui, eu já expliquei porquê, e vou dar um OK aqui, tá bom? PHP Storm já me cria aqui toda essa estrutura, eu vou só remover esse comentário aqui, que eu não quero ele por enquanto, e eu vou ter uma classe carro, tá bom? As classes aqui na orientação a objetos, elas são estruturas que nos permitem posteriormente criar o objeto de fato. Então, a classe ela vai ser como se fosse uma planta e a partir dessa planta eu consigo levantar objetos concretos com base nessa classe. Você pode chamar ela também de esqueleto, né? Então ela vai estar aqui uma coisa mais abstrata e quando eu criar um objeto, já vou mostrar que quando a gente tem um objeto, aí sim a gente vai de fato daquela classe ter um objeto criado. Então essa classe carro, ela pode ter algumas características. E essas características elas são providas por meio dos atributos, tá bom? Então, por enquanto, ignora essa palavra public, a gente vai ver mais à frente que tem a ver com visibilidade. E eu vou criar aqui, por exemplo, um atributo chamado de cor e vou ter aqui também um atributo chamado de ano, tá bom? A cor e o ano do carro. Então nós temos esses dois atributos, eles vão guardar características desse objeto carro. Consequentemente também nesses atributos você vai guardar estados que esse carro tem. Então, no caso, a cor poderia ser branco e o ano poderia ser 1990, por exemplo, tá bom? E outro ponto bem importante é que esses atributos eles
Quando nós tivermos o objeto, eles vão dar as características daquele objeto. Então, nós vamos ter um carro do ano 90, a gente pode ter um carro do ano 2000, a gente pode ter um carro na cor branca, um carro na cor verde, por aí vai, tá, pessoal? Então, eles também têm essas características. Os objetos também, eles têm o poder de fazer alguma coisa, e isso é representado por meio dos métodos, certo? Então, vou criar aqui um método, por exemplo, tá? Por enquanto, ignore o public, como eu comentei. Então, eu vou criar aqui um public function correr, por exemplo. Tá bom? E vou retornar aqui um car is running. Eu posso criar também aqui uma função que representa que o carro parou. Ou que o carro tem que parar, alguma coisa assim. Então, eu posso criar aqui, certo? Então, a gente tem aqui a nossa classe carro. Essa classe tem, nesse momento, duas características que podem ser, que vão representar o que aquele carro tem, ou o que aquele carro é também, né? E você vai ter o que essa classe carro pode fazer. Nesse nosso caso, ele pode correr. A gente poderia botar um método ligar também, não tem problema. E ele também tem um método parar, certo? Então, por exemplo, eu posso chegar aqui e agora sim, com base nesse meu esqueleto aqui dessa classe de carro, eu vou criar um objeto aqui para mim. Então, eu vou criar aqui uma variável car. Vou usar um operador de instanciação aqui do PHP, então new car, o nome da classe ali. Tá bom? Esse parênteses ele não é obrigatório, mas eu particularmente gosto de utilizar ele. E a gente tem aqui, nesse momento, tá bom, pessoal? Eu tenho o objeto carro criado, ou seja, eu acabei de realizar um processo que a gente chama de instanciação de uma classe. Através do operador new, eu consigo criar um objeto com base no esqueleto ou na planta que é a classe aqui pra gente. Então, nesse momento aqui da linha 18, é que eu tenho um objeto, tá bom? E por meio desse objeto eu consigo, por exemplo, acessar os atributos com essa seta, né? Então, seta, eu vou acessar aqui os métodos e os atributos que estão assinalados como public, mas à frente a gente vai entender essa visibilidade. E, por exemplo, eu posso dizer que a cor do carro ela é branca e também aqui o ano. Perceba que a ideia já me dá aqui um autocomplete interessante. Vou colocar aqui 1990, por exemplo. Aí você poderia colocar, por exemplo, um modelo, a marca do carro e por aí vai, tá bom? Então, são todas aí as características desse carro. Eu posso, por exemplo, suponhamos que o carro já está ligado, eu vou colocar ele para correr, né? Vamos dizer que a gente aumentou a velocidade aqui. E em um dado momento eu posso parar esse carro também, tá? Então stop aqui pra gente. Eu posso chegar aqui embaixo também, por exemplo, e instanciar um novo carro, tá certo? E perceba as características. Nesse carro aqui eu vou colocar, por exemplo, uma cor red. Vou dizer que o ano dele é de 2009. Vou colocar mais perto aqui, né? 2018. Certo? Então, perceba que as características diferenciam, né, o nosso objeto aqui, carro 2, do nosso carro 1 aqui, tá bom? Claro que não é só isso que diferencia. Cada objeto na memória do PHP ele tem um ID único, certo? E isso diferencia também internamente na linguagem, que nós temos aqui um objeto carro na variável car2, que não é igual ao objeto carro que está na variável car, tá bom? E também, por meio dos métodos, perceba, a gente consegue fazer as mesmas operações para esse nosso novo objeto carro, tá bom? Bem tranquilo aqui para a gente. E quando eu falei também, só um adendo, né? Quando eu falei guardar estado, você perceba que a variável ela guarda um estado aqui, mesmo que temporário, correto? Então nós temos aqui, só recapitulando, nós temos a classe, que ela é uma planta ou um esqueleto para a construção de objetos.
Quando eu vou ter um objeto dessa classe? Quando eu instanciar essa classe, tá bom? E através dessa nossa notação aqui de seta, eu consigo acessar os atributos desse objeto, tá bom? Que veio da classe quando eu instanciei, e também consigo acessar os métodos dessa classe, certo? Se a gente executar isso aqui, se eu fizer, por exemplo, aqui um PHP e chamar aqui minha classe carro, você vai perceber que não aconteceu nada, porque eu simplesmente dei um return aqui. Eu vou só fazer aqui um print. Print. Certo? Um print aqui também. Vou voltar aqui para o terminal, executar PHP o car. Você percebe aqui, ó, car is running, car stopped, has stopped e assim por diante, né? Temos os 4 frases aqui, sendo 2 para cada método aqui, certo? Então, por exemplo, eu posso também utilizar aqui internamente nessa classe uma anotação que internamente vai representar a instância do objeto, tá? Internamente na classe. Então aqui fora eu atribuí essa instância a uma variável, tá bom? Internamente na classe eu tenho uma referência desse objeto. E essa referência ela é conseguida através dessa notação des, né? Des referência faz a referência ao objeto, mas ele sendo acessado internamente aqui na nossa classe. Então, por exemplo, eu posso dizer aqui que vou criar aqui um outro atributo chamado de model, né, modelo, para a gente ter aqui uma diferençazinha, né? Então vou colocar aqui, ó, thisModel, ponto. E eu posso também fazer aqui isso aqui embaixo, tá? Só para a gente ter um exemplo aqui. Então agora eu coloquei mais uma característica para esse carro, passando aqui o modelo dele. Então eu posso colocar aqui, vamos dizer aqui um Corsa, né? Vamos dizer assim. E aqui embaixo, opa, Car2, model, posso colocar aqui um S10, por exemplo. Certo? Então, agora que eu executar, a gente vai ter aqui Corsa car is running, Corsa car has stopped. E se você perceber aqui, a gente teve um repeteco aqui em cima, né? Ó, agora que eu coloquei as características, você perceba que eu já fiz uma anotação errada ali, porque eu chamei a variável que nós temos o nosso objeto inicial, que é o car aqui em cima. Esqueci de colocar o 2 aqui para referenciar o objeto que está na variável car2. E também, não esqueça de alterar aqui, né? Para car2 e car2. Vamos voltar aqui, executar novamente. E agora sim, agora a gente tem aqui o nosso objeto, que é o carro Corsa, né? Nós temos o objeto, que é o carro S10, ambos criados com base no nosso esqueleto ou na nossa planta, que é a nossa classe. Essa classe tem algumas características, que são representadas por meio de atributos. Se você fizer uma pequena analogia, aparecem variáveis dentro dessa classe, tá? Mas dentro da classe ela é chamada de atributo. E o que essa classe pode fazer é representado por meio dos métodos, tá bom? Que se você for fazer a alusão também, elas têm a mesma notação de funções, só que dentro de classes e em objetos elas são chamadas de métodos, certo? Então, os atributos são as características desse objeto e os métodos são o que ou as ações que esse objeto pode fazer, certo? E com base na classe, mais uma vez a gente vai poder instanciar quantos objetos nós quisermos aqui, dependendo da memória da tua máquina. Tá bom, pessoal? Então, esses são os conceitos iniciais sobre classes e objetos e vamos continuando aqui com os conceitos da orientação a objeto no PHP. Forte abraço, até a próxima aula.